Todo ano acontece a mesma coisa. Arroz com passa, show do Roberto Carlos e promessas de ano novo. O calendário vira, muda e junto com ele nasce uma sensação estranha de recomeço, uma mistura de esperança com um certo alívio, como se o simples fato de mudar o número do ano fosse o suficiente para apagar o cansaço acumulado, frustrações, as promessas não cumpridas e as metas de ano novo que ficaram pelo caminho do ano anterior. É quase que automático. Ano novo, vida nova, ano novo, metas novas, ano novo, eu melhor. E não me entenda mal, isso não é uma coisa ruim. Essa vontade de recomeçar, ela diz muito sobre nós, né? Sobre o ser humano. Diz sobre a esperança, sobre o desejo do crescimento, sobre não se conformar com quem você é. O problema não está em criar metas de ano novo. O problema está em como nós criamos essas metas e principalmente no que a gente espera que a gente faça ao longo do ano com elas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta e responde com sinceridade, sem medo de julgamento, tá? Quantas metas de ano novo você já criou ao longo da sua vida e quantas delas realmente você sustentou até o final do ano? Não é até janeiro, não é até fevereiro, é até o final do ano. Se a resposta te gerar um certo incômodo, ótimo, é isso que a gente quer. Esse desconforto é um sinal de que essa conversa aqui é necessária. Porque a verdade é que a maioria das pessoas, ela não abandona as metas porque o ano novo passou, porque ela desistiu dos sonhos dela. Elas abandonam porque o modelo mental delas, né, o modelo que está por trás dessas metas, ele é frágil, ele é irreal, ele é incompatível com a vida real dessas pessoas. E talvez você nunca tenha entendido isso. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver autodisciplina, a construir melhores hábitos, transformar a vida delas, né? Eu mentoro nessa parte de foco e de produtividade. Se você for novo por aqui, não deixa de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar dessa zona de conforto, né? E gerar talvez a energia que você esteja precisando para parar de procrastinar. E se você preferir acompanhar a gente pelos outros canais, também vai estar aqui na descrição desse episódio. E chegamos em janeiro com força total, a motivação tá alta, a energia parece que é infinita, né? Você faz aquela lista, escreve seus objetivos, promete que esse ano vai ser o ano que muda tudo. Muda a sua saúde, muda a sua carreira, muda a parte financeira, os relacionamentos, a espiritualidade, a sua rotina como um todo. Nesse momento, o cérebro ele tá ali eufórico, cheio de dopamina no ar, existe novidade, existe aquela sensação deliciosa de agora vai, agora vai, agora vai. O problema é que quase todas as metas de ano, elas são criadas com esse estado emocional específico e não com o estado realista. Você cria metas quando você está ali descansado, quando você está animado, está esperançoso, mas você tenta executar quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, quando você está frustrado e às vezes lidando com os problemas que aparecem que não estavam ali no seu planejamento. E é aqui que começa a rachadura, porque você planeja como se você tivesse 12 meses de janeiro, mas fevereiro chega, março chega, o trabalho aperta, a rotina pesa, o corpo começa a se cansar, a mente fica ali sobrecarregada e aquela versão super motivada, super engajada que simplesmente estava ali em janeiro, ela desaparece, ou pelo menos ela não aparece com tanta frequência quanto deveria. E aí surge o primeiro conflito interno, aquele pensamento, ué, se eu quis tanto isso em janeiro, por que agora, em fevereiro, em março, em abril, está tão difícil? E essa pergunta, ela parece simples, mas ela carrega aí uma armadilha muito perigosa, porque quase sempre a resposta que a pessoa encontra é algo parecido com isso. Ah, porque eu não sou disciplinado o suficiente, porque eu sou fraco, porque eu começo e não termino nada. E assim, mesmo sem perceber, você acaba transformando um erro de estratégia, de modelo mental, em um ataque à sua própria identidade. Estudos como da Universidade de Scranton, eles demonstram que cerca de 80% das metas que são previstas ali, metas de ano novo, elas são abandonadas até a segunda metade de fevereiro. Outros levantamentos divulgados pela Forbes, eles indicam que 8 a 12% das pessoas realmente mantêm a sua resolução até o final do ano. Repara só no que esses números estão dizendo. A gente não está falando de um grupo específico, não estamos falando de pessoas que são desorganizadas, indisciplinadas, sem foco. A gente está falando de um padrão humano massivo, repetido ano após ano, em culturas diferentes, com valores diferentes.
Se tanta gente falha da mesma forma, talvez o problema não seja nas pessoas, ele esteja no método que essas pessoas estão criando ali suas metas de ano novo. E esse é o ponto fundamental. Quando um comportamento se repete em uma escala coletiva, ele deixa de ser um problema individual e ele passa a ser um problema estrutural. O cérebro humano ele não foi criado para sustentar decisões de longo prazo baseadas apenas nessa motivação inicial. Isso não é uma questão de opinião, é fisiologia, é biologia. O cérebro ele é uma máquina de sobrevivência e não de realização pessoal. Ele prioriza ali o conforto, a previsibilidade, a economia de energia, evitar o caos. Quando você cria uma meta de ano novo que exige ali uma mudança constante, um esforço prolongado e uma recompensa que às vezes está lá distante, lá no final do ano, o cérebro ele interpreta isso como se fosse risco. Risco de um gasto excessivo de energia, risco de se frustrar, risco de ter ali um desconforto. E toda vez que o cérebro percebe risco, sem uma recompensa imediata, o que ele faz? Ele tenta te proteger. Só que essa proteção ela se manifesta de formas que a gente costuma chamar de preguiça, de procrastinação ou de falta de foco, de disciplina, né? Na prática, é só o seu cérebro dizendo para você: isso aqui está custando mais do que está me dando retorno. E aqui entra um ponto crucial que muda completamente a forma de olhar as metas de ano novo. Metas não falham porque você não quer o suficiente. Elas falham porque você criou expectativas irreais sobre quem você seria ao longo do seu ano. Imagina que você criou metas para uma versão idealizada de si mesmo, uma versão com mais energia, mais foco, mais disciplina, menos problemas, menos distrações, menos imprevistos. Mas quem vive o ano de verdade é a sua versão real, a versão que acorda cansada, a versão que tem dias ruins no trabalho, a versão que lida com as frustrações, com as cobranças, com os excessos de estímulos que a gente tem por conta de celular, de televisão, com excesso de responsabilidade. E quando essas duas versões entram em conflito, a meta ela vira ali um peso. E quando a meta vira um peso, o que o seu cérebro faz? Ele busca alívio. E esse alívio vai te fazer desistir. Pode ser adiar, pode ser só hoje não, pode ser abandonar silenciosamente, sem nem admitir que você desistiu. E é assim que a maioria das metas de ano novo morre. Não com uma decisão consciente, mas com uma pequena concessão a cada dia que parece ali inofensiva, mas que no final faz com que você desista da sua meta e do seu objetivo. Agora, deixa eu te trazer uma imagem que talvez você reconheça. Você define ali uma meta de ano novo, acorda mais cedo para treinar, ler ou estudar, vai mudar um hábito que é importante para você. Nos primeiros dias isso funciona, você se sente ali orgulhoso, se sente produtivo, se sente no controle do que está acontecendo. Mas aí vem um dia ruim, né? Você dorme mal, o dia anterior foi pesado, a sua mente está ali cansada, eventualmente você teve um problema no trabalho ou uma briga em casa, o corpo está pedindo ali descanso. É nesse momento que o cérebro faz uma pergunta simples. Será que vale a pena insistir nessa meta, nesse objetivo, hoje, agora? E se a única resposta que você tem é algo abstrato, como por exemplo, mas eu faço isso porque eu prometi para mim mesmo, porque é a minha meta do ano novo, isso raramente vai ser suficiente para vencer o conforto imediato. E aí surge aquele famoso pensamento, né? Eu vou parar só hoje, né? Não vou fazer isso só hoje. Depois eu compenso, não faço hoje, mas eu faço amanhã. Amanhã eu volto, não tem problema. O problema não é cair, o problema é não ter um plano emocional para quando isso acontecer. Quase ninguém cria metas de ano novo considerando que vai falhar alguns dias, que vai ter dias ruins, que vai ter momentos que precisa dar uma parada, uma respirada. Todo mundo planeja como se fosse acertar sempre. E isso é a receita perfeita para você desistir. Então, trazendo para você mais um tempero para essa receita, o problema das metas de ano novo não é a falta de disciplina, é a falta de preparo para a imperfeição. Ninguém te ensinou a planejar metas levando em conta o seu cansaço. Ninguém te ensinou a criar metas que sobrevivam a esses dias ruins, os dias problemáticos, os dias que a gente não tem previsibilidade. Ninguém te ensinou a diferenciar o que é desistir de ajustar os seus objetivos, ajustar os seus dias. E sem isso, toda meta vira um teste e ninguém aguenta viver o ano inteiro se sentindo ali em dívida consigo mesmo, né? Então pensa agora em uma meta de ano novo que você abandonou em algum momento da sua vida, não precisa ser mais recente, pode ser até mais antiga, não precisa ser nada pesado. Escolhe uma que ainda te incomoda um pouquinho. Agora tenta lembrar dos detalhes dessa meta e me responde com total honestidade, sem medo de julgamento, tá?
em que momento ela começou a pesar para você? E o que essa meta exigia que você não estava disposto ali ou não estava preparado para sustentar? E que parte do processo você subestimou completamente? Repara que nenhuma dessas perguntas que eu fiz agora, ela fala de força de vontade. Elas falam da realidade. Se você olhar com atenção para suas metas de ano novo, as metas que você criou aí ao longo da sua vida, e talvez até essa meta de 2025, se você estiver ouvindo esse podcast em 2025, você vai perceber que elas não falham só porque elas têm falta de força de vontade. Elas falham por dificuldades práticas. Elas falham porque elas foram construídas sobre crenças que nunca foram questionadas ao longo aí da sua vida. Ideias que parecem meio óbvias, quase que naturais, mas que acabam moldando completamente a forma como você pensa em mudança, em esforço, em transformação pessoal, por exemplo. E aqui é muito importante fazer uma distinção bem clara. Essas crenças, elas não são só pensamentos soltos, pensamentos intrusivos, frases motivacionais mal interpretadas. Elas se organizam em ilusões bem específicas, né? Repetidas todos os anos, que elas te dão a sensação da clareza naquele início, né, da energia, mas que ao longo do tempo elas minam a sua consciência e fazem com que você desista dos seus objetivos. São ilusões que parecem ajudar na prática, mas que no final elas só estão ali te sabotando. Se você não enxerga essas ilusões, você passa o ano inteiro tentando ajustar o comportamento, quando na verdade o problema está na lente através da qual você está olhando para suas metas de ano novo. E é por isso que antes de falar sobre como escolher melhor uma meta, como escrever melhor, definir, planejar melhor, ou até sustentar melhor, é fundamental desmontar essas ilusões uma por uma. E a primeira talvez é uma das mais profundas, porque ela dá aquela falsa sensação de que o tempo por si só vai ser o suficiente e resolve o que a sua consciência não resolveu. Existe uma crença, né, silenciosa, de que o ano novo cria uma espécie de linha divisória entre quem você é, ou quem você foi, e quem você quer se tornar. Como se o dia 31 de dezembro encerrasse não apenas o ciclo do calendário, mas também os seus padrões emocionais, os seus hábitos, as suas dificuldades internas, suas limitações pessoais, suas rotinas. Só que a gente sabe, né? Isso aqui não acontece, isso é a maior ilusão que existe, né? O corpo não sabe que é a virada do ano, o cérebro não entende que é só uma virada de calendário. As emoções, elas não são resetadas ali à meia-noite, né? Ela virou o ano, agora tudo começa do zero. Você acorda no primeiro dia de janeiro com o mesmo sistema nervoso, a mesma história emocional, as mesmas crenças e experiências de vida, os mesmos padrões de reação e a mesma tendência de comportamento que você tinha no dia 31. Quando você acredita que o ano novo, por si só, cria um recomeço, você transfere para o tempo, né, para essa virada de ano, uma responsabilidade que é totalmente sua. E isso gera um tipo muito específico, digamos assim, de frustração. A sensação de que algo deu errado logo nas primeiras semanas, porque o entusiasmo inicial, obviamente, como você não mudou, como seu comportamento não mudou, ele não se sustenta. Não deu errado, apenas nunca foi um recomeço real. Foi um marco simbólico, poderoso, né? A gente sabe que essa virada de ano ela tem um poder sobre a forma como a gente pensa, mas que não é suficiente para gerar mudança por conta própria. Precisa que você mude a sua forma de pensar. Essa ilusão, ela cria metas infladas, expectativas gigantescas, né, irreais, e uma cobrança precoce que, quando a vida vem, ela rapidamente te mostra que nada mudou magicamente e que não existe bala de prata, né? A segunda ilusão, ela é mais sutil, né? Quando muita gente cria essa meta de ano novo, as metas de ano novo, o que está por trás não é só o desejo de melhorar um aspecto da vida, é um desejo de se afastar da própria identidade atual. Existe uma rejeição da identidade, né? É o eu que falhou no ano passado, ou nos anos anteriores, né? Do eu que eu vou conseguir, o eu que consegue atingir. Então a meta, ela vira uma tentativa de corrigir a sua identidade. Ah, esse ano eu vou ser disciplinado, esse ano eu vou ser focado, esse ano eu vou ser outra pessoa. Olha, eu vou me tornar. O problema é que metas criadas a partir da rejeição de quem você é, elas costumam, muito frequentemente, carregar ali uma vergonha embutida. E vergonha, ela não sustenta a mudança. Vergonha gera ali rigidez, medo de errar, uma cobrança, né, um julgamento excessivo que gera até paralisia em alguns momentos.
Quando a meta é deixar de ser quem eu sou para ser uma outra pessoa, qualquer deslize no meio do caminho é a prova de que você continua sendo aquela versão que você quer abandonar. E isso torna o processo emocionalmente pesado desde o início. Metas saudáveis, elas não nascem da negação da identidade atual. Elas nascem da compreensão e da aceitação dessa identidade. Enquanto a meta for uma tentativa de consertar você mesmo, como se você tivesse quebrado, ela não vai se sustentar, porque ninguém consegue passar o ano inteiro lutando contra si mesmo sem se esgotar no meio do caminho, né? E a terceira ilusão é uma das mais aceitas socialmente. Todo final de ano vem acompanhado de planners, listas, métodos, aplicativos, cadernos e promessas de organização total. Existe uma crença quase que automática, né? Que se você planejar bem as metas de ano novo, você vai estar pronto para executar essas metas. Mas planejamento não necessariamente é preparo, né? Veja aí o lançamento que eu fiz esse ano, né? Estava muito planejado, mas a vida real é bem diferente, né? Planejamento é previsão racional, preparo é maturidade emocional, é saber lidar com as incertezas, né? Você pode ter um plano perfeito no papel e estar completamente despreparado para lidar com a frustração, com o tédio, com o desânimo, com a comparação, com o cansaço, com dias ruins, com o que você não consegue prever. E são exatamente esses elementos e não a falta de planejamento que costumam derrubar as metas ao longo do ano, né? Planejamos metas como se a gente fosse viver um ano linear, né? Como se todos os dias fossem parecidos, como se a energia fosse constante. E a vida real, a gente sabe, ela é irregular, ela é emocionalmente instável, ela é cheia de interrupções e imprevistos. Quando o plano encontra a primeira semana difícil, muita gente interpreta isso como uma falha do plano, ou pior, uma falha pessoal, lembra? Da sua própria identidade. Na verdade, é só um choque entre o planejado idealizado e uma realidade que não foi considerada. Planejar sem você considerar emocionalmente é como você desenhar um mapa e não considera o relevo. Considera que tudo vai ser plano, né? Aí na primeira hora que você precisa subir ali uma montanha, você fala, ih, caramba, não dá. E percebe como essas ilusões, elas não estão ligadas à falta de capacidade, mas à forma como a gente pensa nas metas de ano novo? Você não cria metas ruins porque você não sabe o que você quer. Você cria metas que são frágeis porque você aprendeu a pensar sobre elas de um jeito que você ignora a sua realidade, né? A realidade humana. E enquanto essas ilusões não forem questionadas, o ciclo acaba se repetindo, né? Empolgação no início, expectativa, choque de realidade, frustração e abandono. Não porque você é fraco, mas porque ninguém te ensinou a separar esperança de mudança real, né? Então agora vamos aproveitar e responder a pergunta que ficou aqui no ar desde o início desse episódio. Como não cair nessas armadilhas de ano novo nesse próximo ano, em 2026? E a resposta não está em fazer mais, não está em planejar melhor, não está em se cobrar de forma diferente, ela está em mudar o seu ponto de partida. Você deixa de cair nessas armadilhas quando você para de tratar a meta de ano novo como promessas emocionais e passa a tratar como decisões conscientes. Na prática, isso começa com algumas mudanças simples de postura, tá? Não é de comportamento, não é de hábitos, é de postura mental, tá? O primeiro ponto é, sempre que uma meta nasce do sentimento de eu preciso deixar de ser quem eu sou, ela já nasce pesada. A gente falou sobre isso, né? Metas criadas para corrigir a vergonha, frustração ou comparação que você tenha com outras pessoas, quase sempre elas acabam virando o quê? Cobrança. Por isso, não cair nessa armadilha de se cobrar o tempo todo, de tentar mudar e de olhar quem eu preciso virar esse ano é muito importante. Você tem que mudar esse pensamento de quem eu quero ser para quem eu sou hoje e o que realmente eu consigo sustentar e trabalhar junto com a meta ao longo do próximo ano. Isso não é se acomodar, não é aceitar quem você é parar de lutar contra si mesmo antes de você começar. E óbvio, você vai mudar ao longo do tempo. Isso não é um problema. O segundo ponto é, a empolgação é um estado emocional passageiro, a gente já falou sobre isso.
Ele aparece forte ali no início do ano, né? Quando você está em janeiro, mas ele vai embora rapidamente. Preparo é outra coisa. Preparo é maturidade para lidar com o que vem depois que essa empolgação, que essa motivação, que aquela energia, ela vai diminuindo, né? É lidar com cansaço, com os dias ruins, com a oscilação emocional. Toda vez que você cria meta de ano novo, no auge dessa emoção, né, dessa motivação, sem considerar que ao longo do ano você vai ter essas variações, você entra na armadilha acreditando dessa vez vai ser diferente. E aqui vale uma regra simples para aplicar no seu dia a dia. Se a meta só funciona quando você está bem, ela não é uma boa meta, ponto final. Ela precisa sobreviver aos dias médios, aos dias ruins, não somente aos dias perfeitos. Então vai lá e dá uma olhada na sua meta e pensa se ela atende a esse requisito. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante de todos, enquanto você interpretar o abandono como uma prova de fracasso pessoal, você vai evitar olhar para ele. E tudo aquilo que a gente acaba evitando olhar, o que acontece? A gente repete. Então, para não cair nessa armadilha, toda meta abandonada ela precisa virar uma pergunta. Não uma pergunta de julgamento ou de acusação. Não por que eu sou assim, por que eu falhei. Isso não é o importante. Mas uma pergunta como: o que essa meta fala sobre os meus limites reais? O que essa meta me ensina? Essa troca, ela muda, porque ela transforma a sua desistência num simples fato, numa simples informação que vai ser útil para o seu planejamento e seu preparo futuro. E se você fizer isso, vai mudar a forma como você cria, como você interpreta e como você avalia as suas metas de ano novo. Você já não vai estar mais preso a essas armadilhas, mesmo que ainda não saiba exatamente como escolher melhor, mesmo que ainda não saiba como estruturar tudo isso. Isso vem depois. E agora eu vou te fazer um pedido. Deixa aqui um comentário de uma meta desse ano que você abandonou e qual a armadilha que você caiu para abandonar essa meta. Eu vou ter o maior prazer de curtir e responder o seu comentário. E eu esqueci de falar, isso daqui é uma série, né, de 3 episódios. Então no próximo episódio a gente dá um passo seguinte, né? Se aqui você aprendeu como não cair nas armadilhas, no segundo episódio você vai aprender como escolher suas metas e, óbvio, metas que cabem na sua vida real. Uma coisa de cada vez, sem fantasia, sem romantismo, sem bala de prata, principalmente sem ser megalomaníaco, né? Então, para você não perder, não deixe de assinar o canal, marcar para receber as notificações sempre que um episódio novo for lançado e a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.